Estamos gravando uma série de vídeos sobre o assunto justificação. Já gravamos o tema justificação sobre o pecado, a questão da natureza, que nascemos com ela. Já gravamos sobre esse tema, como fomos justificados de uma natureza praticante e escrava do pecado. Não é uma questão do homem tomar uma decisão de não mais vou praticar isto, mais aquilo. Não, a questão é da natureza. E também já gravamos aqui sobre os pecados, aquilo que nós fazemos, o assunto de justificação. Como fomos justificados do nosso pecado, como fomos justificados a respeito dos nossos pecados. E este vídeo vai tratar da questão da lei. O lado sempre, em todos os vídeos, terão os textos bíblicos que nos condenam, mas também os textos bíblicos que nos justificam. O lado negativo, condenatório, mas o lado também positivo sobre libertação, sobre justificação, sobre a justiça de Deus nos favorecendo. Neste vídeo nós vamos falar sobre a lei. Vamos ver então no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Algumas pessoas querem se justificar praticando a lei, obedecendo a lei, cumprindo todos os mandamentos, e assim entendem que vão, de alguma forma, terem méritos para se justificarem, argumentos, para se justificarem diante de Deus e serem aceitos, serem perdoados e justificados. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. É óbvio que nós não aprofundamos nesses assuntos porque queremos sucintamente passar o assunto e citando a palavra, sempre a palavra, e a sugestão nossa é que você confira na sua versão, na sua Bíblia, as verdades que falamos aqui. Sobre a lei, cumprimento da lei, em Deuteronômio 27, versículo 26, a palavra do Senhor diz: amaldiçoado ou maldito, amaldiçoado aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Eu já faço a seguinte pergunta para você: você consegue obedecer toda a lei de Deus? Olha o que está dizendo esse versículo, está no Velho Testamento, é verdade. Amaldiçoado aquele, não abençoado, amaldiçoado aquele que não confirmar as palavras desta lei. E também no livro de Tiago, vamos ver lá nas Escrituras, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Culpado de todos. Será que eu e você conseguimos obedecer toda a lei? Podemos até cumprir algumas, obedecer algumas, mas nós tropeçamos em muitas. Em muitas. Portanto, não pode ser justificada uma pessoa dessa. E ainda em Gálatas,
No livro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Amaldiçoado. Esse é o lado negativo. É o lado que nos condena. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos ver agora o lado da justificação. Como eu posso ser justificado? Sendo que é só dar uma olhadinha na nossa vida. Às vezes nós procuramos guardar um dia da semana e ali ser fiel. Mas pergunto para você, todos guardamos? Até esse dia da lei, será que nós não quebramos muitas vezes? E outras leis divinas, os 10 mandamentos, quem de nós não quebra pelo menos 1, 2, 3, sei lá quantos mandamentos? E a palavra do Senhor, nós lemos em Tiago 2,10, se nós não cumprirmos já nós estamos diante de Deus já quebrando todos. Vamos ver o lado positivo. O fazer do Senhor na nossa vida. Romanos capítulo 7, versículo 4. A palavra do Senhor diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Quando nós morremos para a lei? Em Cristo. Quando cremos que fomos crucificados com Cristo. Sempre será em Cristo, por Cristo e para Cristo. Sempre será Romanos 11:36. Não podemos esquecer disso. Agora esse texto diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Como é precioso esse texto. Nós não somos capazes de obedecer toda a lei. E ainda em Romanos 6, versículo 14, a palavra do Senhor diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por que o pecado não está? Por que o pecado não terá domínio mais sobre nós? Sobre quem? Sobre aquele que creu na sua morte para o pecado em Cristo. Romanos 6, 7. Quem morreu justificado está do pecado. É uma justificação pela justiça divina e não por justiça nossa. Já eu estou cumprindo a lei, eu estou usando essa justiça para me justificar. A nossa justiça não passa de trapo da imundícia, Isaías 64, 6. Mas vamos continuar lendo aqui. No livro de ainda Romanos capítulo 10, versículo 4, a palavra do Senhor diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, que é unido a Cristo. Você já foi, você já crê, você creu, você crê que você já foi unido no corpo de Cristo na cruz? Deus o Pai já te batizou naquele batismo de morte juntamente com Cristo na cruz? Porque a lei, ela exigia a morte do pecador, Romanos 6, 4. Romanos 6, 23. Salário do pecado é a morte.
você já morreu. Se você creu que você já morreu com Cristo na cruz, a palavra do Senhor diz que quem morreu justificado está do pecado. Por quê? Porque em Cristo nós fomos crucificados. E também em Romanos 10:4, que como nós lemos, porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele, Jesus Cristo é a justiça de todo aquele que crê. Nós não temos justiça própria, capaz de nos justificar. Santo Agostinho diz: a graça de Deus nunca encontra homens aptos para a salvação, mas os torna aptos a recebê-la. Coisa linda. É verdade? Vamos ver mais alguns textos sobre a nossa justificação pela graça em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz a palavra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, Senhor Jesus Cristo, maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Toda a nossa maldição caiu sobre Jesus. Quando ele nos atraiu, nos atraiu no seu corpo na cruz, o nosso pecado e os nossos pecados e toda a maldição que acompanhava esse acúmulo de pecados que acumulava iras contra nós. Tudo isso foi crucificado com Cristo. No corpo de Cristo na cruz. Aquilo que a lei é santa e boa, por isso que ela nos condena. Quando nós conhecemos a lei de Deus, nós vemos que na nossa vida é impossível obedecê-la, cumpri-la. Se não for pela graça do Senhor, nós não vamos ser justificados. Pela graça da justiça divina, que é Cristo a nossa justiça. E ainda, em Gálatas 2, versículo 19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, não morri pela lei. Se eu morrer pela lei, condenado, eternamente condenado, porque eu não consigo cumpri-la. Esse texto é muito precioso, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha a importância de nós crermos na nossa crucificação com Cristo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 18, está escrito: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. E ainda em Gálatas 2,16 ele diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, pela nossa união em Cristo. Onde fomos unidos em Cristo? Na cruz. Eu e você. Fomos unidos, fomos crucificados, fomos identificados naquela morte juntamente com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Ele. Aleluias. Graça sobre graça. E não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas o Senhor Jesus já nos atraiu, já nos crucificou e já nos fez morrer
para o pecado, para a lei. Por isso que ele nos crucificou para a lei. Maravilhosa salvação, maravilhoso Salvador. Você creu? Se nós esperarmos em cumprir a lei, se errar nenhum, erra em todos. Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir a frase de Santo Agostinho. Se você pensa que você consegue ser justificado, perdoado, salvo, cumprindo a lei, será que vai ser possível? Nunca será possível. Porque nós tropeçamos em algum ponto. Santo Agostinho diz: a graça de Deus nunca encontra homens aptos para a salvação. Nunca encontra homens aptos para a salvação, mas os torna aptos para recebê-la. Amém? Mortos para a lei, para poder viver por meio do Senhor Jesus Cristo, que é a graça, que é a nossa justiça. Por isso que nós podemos dizer, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei, do pecado e da morte. Amém.